Olá, este é o WW Especial, hoje excepcionalmente comigo, Lourival Santana. E com a gente também aqui no estúdio da CNN Brasil, na Avenida Paulista, a professora Fernanda Manhota, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP e pesquisadora sênior de Estados Unidos do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o SEBRE. Também a professora Aline Tedeschi, doutora em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, professora de Relações Internacionais na Universidade de Hunan e coordenadora do Observa China. E, remotamente, o embaixador Fausto Godoy, coordenador do Centro de Estudos das Civilizações da Ásia, da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, o Fausto que serviu na China e fez também missões em Taiwan. Pois é, essa semana a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitou a região ali do Nordeste Asiático e principalmente Taiwan, uma visita que não acontecia havia 25 anos de alguém desse porte, uma autoridade tão importante como ela. A última vez tinha sido Newt Gingrich, que também era presidente da Câmara dos Deputados em 1997. E essa ida da Nancy Pelosi desencadeou uma crise, talvez sem precedentes, nas últimas décadas ali na região. A reação da China ainda está acontecendo, ela começou com sanções contra Taiwan, sanções parcimoniosas, restritas, não são sanções com um grande alcance econômico, mas manobras militares sem precedentes também, em que dessa vez em 7 áreas ao redor da ilha de Formosa, onde fica Taiwan, os aviões e também os navios chineses invadiram o território, a área territorial, a soberania de Taiwan. E a China, nessa sexta-feira, adotou também algumas sanções. Ela suspendeu a cooperação com os Estados Unidos em áreas como mudança climática, a área da defesa, a área militar, também a colaboração em relação ao crime transnacional e outras áreas. A gente ainda está avaliando a extensão, o impacto dessas sanções da China e o que ainda pode vir por aí, o que muda no mundo e principalmente naquela região com essa crise. É para isso que a gente tem aqui, então, a Fernanda Manhota, a Aline Tedeschi e o embaixador Fausto Godoy. Fernanda, eu vou começar com você, porque afinal essa crise começou nos Estados Unidos, país que é da sua especialidade. Quer dizer, a saída da Nancy Pelosi acontece num contexto de uma reta final da campanha eleitoral nos Estados Unidos. Em novembro vão renovar toda a Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado. Lá atrás, o então presidente Donald Trump havia dito que o Joe Biden seria frouxo com a China, né? De uma certa maneira, o Partido Democrata está provando que não tem medo da China. Né? Como é que você vê essa motivação política e se realmente é algo que o Joe Biden não desejava, né? Ou se é algo que pode ter uma certa coordenação entre a Casa Branca e a Nancy Pelosi? Oi, Lourival, um prazer estar com vocês mais uma vez no WW e, de fato, né, a crise se estabeleceu a partir da decisão da Nancy Pelosi, que foi muito controversa do ponto de vista da própria política americana. Quando nós acompanhamos a decisão de fazer essa viagem, o Joe Biden publicamente disse que desencorajava a viagem, assim como o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, o Pentágono, apontou como um momento inoportuno, já que poderia desencadear uma crise de segurança de grandes proporções. Ainda assim, ela optou por fazer essa viagem, o que é bem consistente com o perfil individual dela, né? Ela própria já tinha protagonizado outros momentos de severa crise contra a China. Ela, nos anos 90, viveu um episódio bem marcante, né, que essa semana a gente acabou rememorando lá na Praça da Paz Celestial. Depois disso, foi uma super crítica das sanções comerciais e econômicas contra a China. Ela foi contrária à realização de Olimpíadas em Beijing, alguns anos atrás. Foi a favor agora
do boicote que se empreendeu nas Olimpíadas de Inverno. Então, quando a gente olha pessoalmente para Nancy Pelosi, não é de se surpreender que ela tenha tomado essa decisão e contrariado o que as autoridades americanas tinham definido. Agora, esse ponto que você traz sobre a política doméstica, a dinâmica eleitoral e até essa eventual coordenação que pode ter havido dos bastidores, é uma hipótese que me parece bem interessante. Eu tenho sido bem alinhada a essa visão. Isso porque o presidente Joe Biden, ele tentou se prestar ao papel do good cop com o Xi Jinping, então fez uma ligação telefônica, disse que os Estados Unidos não estavam com a visita dela institucionalmente apoiando uma independência em Taiwan, então fez a função de apaziguar os ânimos com o presidente chinês, o que do ponto de vista diplomático é algo bem-vindo para evitar que a situação se escalasse, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele se beneficia da visita da Nancy Pelosi, na medida em que, em primeiro lugar, consegue levar adiante a imagem de um líder comprometido com uma política externa bastante audaciosa, como é o caso do Joe Biden, e, ao mesmo tempo, de certa maneira, a visita da Nancy Pelosi ajuda os Estados Unidos a responder a esse alinhamento sino-russo que se deu no contexto da guerra da Ucrânia. Então, os Estados Unidos, ao realizar essa viagem, de certa maneira, estariam contrapondo o poder em relação a algo que lhes foi bastante sensível, como essa circunstância em particular. Eu diria, para encerrar essa primeira intervenção, que toda discussão agora é se o tiro sai ou não pela culatra. Porque, de um lado, o Joe Biden, de fato, capitaliza essa narrativa de um líder tenaz e tudo mais. Por outro lado, ele pode colher os efeitos controversos dessa decisão, como uma inflação ainda mais crescente, além da que ele já está enfrentando, problemas no campo militar. Então, é de se analisar se isso, de repente, para os democratas vai surtir o efeito pretendido. Mas não resta dúvida de que teve consumo doméstico nessa decisão de Nancy Pelosi em ir para Taiwan. Os próprios republicanos gostaram, né? Afinal, o Donald Trump, quando era presidente eleito, um mês depois da eleição dele, em 2016, ele recebeu um telefonema da presidente de Taiwan, né? A mesma presidente Tsai Ing-wen, que está no poder ainda, né? Aline, nessa conversa que a Fernanda citou, o Xi Jinping disse para o Joe Biden que quem brinca com fogo acaba perecendo queimado. Estou fazendo uma tradução livre aqui. Morre queimado quem brinca com fogo, né? Bom, os Estados Unidos até agora não morreram queimados com essa ida da Nancy Pelosi. Como eu disse na nossa abertura, está sendo uma adoção crescente, não é, de medidas. Aparentemente, a China ainda está estudando o impacto de cada medida e tal. Até que ponto você acha que realmente essa visita da Nancy Pelosi, essa crise, pode acelerar aquele processo, né, de a China ir se projetando para, vamos usar a palavra, anexar Taiwan, né? Em termos militares, pareceu um exercício de bloqueio naval e aéreo da ilha de Formosa, uma espécie de ensaio para uma tomada da ilha. Como é que você vê este momento? Obrigada, estar aqui, é um prazer estar aqui comentando sobre esse assunto com vocês. Foi bem colocado, né, essa frase usada pelo Xi Jinping, porque a política externa chinesa tem esse costume e esse lugar comum de dizer os famosos Changyu, que são frases, né, comuns, que têm muita referência e carga histórica e até filosófica, né, nos seus pronunciamentos. Então, elaborar de uma maneira assim, bem responsiva a retórica da política externa chinesa é algo que a gente também vê nessa crise agora com Taiwan. Eu diria que nós poderíamos dividir um pouco a ação chinesa e o próprio planejamento, né, das articulações com os Estados Unidos ou com Taiwan em si mesma, em curto prazo, médio e longo prazo. Diríamos que no curto prazo as respostas ainda vão ficar bastante no campo discursivo, simbólico, né? Porque nós também temos, assim, já voltando para as relações internacionais, para o contexto internacional, um jogo de narrativas que a gente já tinha visto antes no contexto da pandemia, né? Então, a resposta do Politburo ali, né, do Comitê Central da China, num primeiro momento, ele vai ser bastante baseado na retórica
e algumas demonstrações, sim, de poderio bélico, né? Nós temos na China um crescente index, nós utilizamos o nome de Comprehensive National Power, o poder nacional abrangente, ou seja, mais investimentos em poder bélico, em poder, o que chamamos de poder brando, né, que são referências, enfim, econômicas e culturais, outros, né? Exatamente, de imagem, elementos culturais, né? Exatamente. Então, há um grande investimento chinês nesse porte, mas, de novo, trazendo uma referência histórica, que também é muito referenciado sobre a arte da guerra, do Sun Tzu, que é esperar o tempo certo para fazer qualquer movimentação. No médio e no longo prazo, pode ser sim que o Politburo ele tenha menos paciência, vamos dizer assim, com as pequenas provocações, né, que estão acontecendo. Digo porque a presença da Nancy Pelosi em Taiwan foi também considerada uma provocação e, por isso, a frase, né? Mas as ações, de fato, da política externa chinesa, elas são muito parcimoniosas, como você bem colocou no começo, e elas vão tomar o tempo certo para essa movimentação, até porque Taiwan é considerada pela China parte do território chinês ou da civilização chinesa, mais bem colocado, né? Então, não há nenhuma pressa nessa anexação, até porque tem elementos políticos e, inclusive, econômicos ligados ao que tem sido chamado do escudo de silício, para que essas ações sejam pensadas mais no longo prazo. Uhum. Fausto, você estava lá no período de 95, 96, quando teve uma crise semelhante a essa. Você estava na China, mais adiante você fez missões em Taiwan também. E naquela época, depois desse início da crise, o Newt Gingrich fez essa visita também em 97. E a China também vociferou, ameaçou, mas ela tinha bem menos capacidade, né, econômica, política e militar de responder do que ela tem hoje. Como é que você compara essas duas crises e até onde você acha que a China irá num prazo curto em relação a esse momento atual? Primeiro, boa tarde a você, Lorival, a Fernanda, a Aline, aos espectadores. Muito obrigado por me ter aqui. Bom, vamos então analisar o que aconteceu em 95. Em 95, eu era chefe do setor político da nossa embaixada em Pequim e foi o grande susto quando o presidente de Taiwan, Lee Teng-hui, que era do partido Kuomintang, mas era um separatista de alma, fez uma provocação aos chineses, ao continente nesse caso, e foi visitar sua alma mater, que era a Universidade de Iowa. Ele tinha estudado lá e então a desculpa que ele achou para fazer essa visita foi então visitar sua alma mater. Olha, foi um momento nós estávamos lá, nós chegamos a pensar que a coisa ia realmente degringolar. Então, houve essas ameaças, houve exercícios ao longo do Estreito de Taiwan, falou-se muito, mas, como concordo com a Aline, o governo chinês é muito parcimonioso nessas reações, porque ele tem um conceito diferente, aí concordo com ela, falou também, com uma visão civilizacional do que seja a China. Então, para o governo chinês, não interessava, e eu imagino ainda que não interesse agora, chegar às vias de fato realmente contundentes, porque ele tem mais a perder, de uma certa maneira, do que a ganhar, nesse momento em que a China ganha tamanha proeminência internacional e que ela precisa desse label de boa moça, para poder levar a cabo a nova Rota da Seda, todos esses projetos que ela tem em mente. Então, em 95 foi realmente o momento que eu lembro, estando lá, de que nós, diplomatas que estávamos nas embaixadas, servindo nas embaixadas, sentimos que a coisa poderia ir mais longe só. Mas, evidentemente, que isso era, e isso a história provou, era uma espécie de um jogo de cena, era um warning, era um aviso para dizer, olha, cuidado com isso. Como você disse muito bem, Lorival, naquele momento a China não era a China de hoje, a China de 95, 94 e 95 não era hoje. Basta ver que em 1994 e 1993 o PIB do Brasil era maior que o PIB da China.
resultado. Então, você está falando de duas Chinas, e agora, será que essa China de 95 se confirma em 2022? De certa maneira, você tem, de um lado, essa necessidade que a China tem de mandar esse recado muito estrito, olha, cuidado comigo que eu não estou brincando. E, ao mesmo tempo, a necessidade de manter esse diálogo, que é um diálogo que vem desde sempre com a ilha, desde que, em 49, o Kuomintang e o Chiang Kai-shek foram para a ilha, foram-se lá. Então, eu acho que é uma conversa meio sinalagmática, em que as coisas falam e, às vezes, o que está atrás não é o que se fala não é o que está atrás. Fernanda, sem dúvida, a China de agora é a prioridade, ou era, principalmente antes da invasão da Ucrânia, né, a questão central da política externa americana. E o presidente Joe Biden chegou ao governo definindo ou caracterizando essa disputa com a China como uma disputa entre as autocracias e as democracias, né? Depois disso veio a invasão da Ucrânia e a Rússia fica enquadrada também nesse grupo das autocracias que ameaçam as democracias. Foi a materialização, né, desse quadro, né? No entanto, recentemente o Joe Biden teve que conceder a Realpolitik e visitar o Mohammed bin Salman, que não é um representante das democracias, para gentilmente, depois de um aperto de pulsos, né, pedir para ele, por favor, aumentar, um aperto de punhos, aliás, né, deixar que a OPEP aumente, né, a produção de petróleo. É complicado você enquadrar a política externa nesse âmbito moral, né, assim, ideológico / moral, no sentido de que não, são as democracias contra as autocracias, e ele teve essa lição agora recentemente. No entanto, a Nancy Pelosi repetiu exatamente essa fórmula. Até que ponto você acha que isso tem um alcance no eleitorado americano, mesmo com essas contradições? Olha, Lorival, acho que você capturou perfeitamente a maior crítica que Joe Biden tem sofrido em matéria de política externa, né? Em alguma medida, esse olhar de política externa, de certa forma, um pouco cruzadista, missionário, orientado por uma agenda de valores, é parte do próprio conjunto de crenças do Joe Biden. Ele tem, inclusive, como referência pessoal, aquele que ele entende como uma grande experiência anterior dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, de quem, inclusive, ele tem um busto na sala, né, que ele colocou lá desde que se tornou presidente, e ele mimetiza vários comportamentos, né, do FDR ao longo da sua gestão, reproduzindo algumas das visões de mundo, inclusive em política externa. Então, não é uma novidade, não é exclusivo do Joe Biden, vem de uma tradição democrata de longa data e que ele, de fato, enfatiza. Mas eu diria que, para além, né, dessa dimensão das crenças, tem também um pouco a necessidade ou a tentativa do Partido Democrata em buscar coesão doméstica no momento em que, de fato, os Estados Unidos estão muito polarizados, em que a popularidade do Joe Biden não vai bem, é uma das piores da história, e, inclusive, como a gente sabe, a economia vai apresentando dificuldades em função do aumento do preço dos combustíveis, a pressão inflacionária que isso gerou e toda a dificuldade de abastecimento. Então, essa fuga em busca de um inimigo externo comum a ser combatido é mais uma das tradições que se reproduz historicamente nos Estados Unidos. E a China, em particular, é um alvo fácil nesse sentido, porque é um dos poucos consensos que há do ponto de vista da opinião pública. A opinião pública bipartidária é majoritariamente propensa a ver a China como um competidor estratégico, e isso, de certa maneira, tem funcionado como um grande ponto de continuidade ao longo dos últimos governos, independentemente se eles eram republicanos ou democratas. Aliás, quando a gente olha só para o século XX, pegando o finzinho de Clinton, depois Bush filho, Obama, o próprio Trump e o Biden, talvez uma das maiores e mais
visíveis continuidades de política externa é o trato com a China, variando um pouco em tom, de acordo com as circunstâncias do momento, mas sempre nessa perspectiva de tratar a China como um inimigo a ser combatido. Me parece, eu queria acrescentar isso ao que foi dito pelo Fausto e pela Aline, que a componente doméstica também é uma variável importante na China, porque a gente tem falado aqui dos Estados Unidos, das eleições e de como isso funciona em termos de narrativa doméstica, mas não se pode esquecer que para o Xi Jinping tudo isso também é muito sensível. Ele está num ano em que espera ser reconduzido a um terceiro mandato e o clima na China não é dos melhores. A política de Covid-0 teve vários reveses. Além disso, a economia chinesa tem tido muita dificuldade de se reerguer depois de algumas crises, crise do mercado imobiliário, crise no setor de tecnologia, vários segmentos, né, com dificuldade de atrair investidores. Isso sem falar da própria situação constrangedora que veio a partir da guerra da Ucrânia, né, a situação com a Rússia e essa parceria, essa aliança. Então, me parece que se de um lado nós temos nos Estados Unidos toda uma articulação um pouco mal ajambrada para fazer esse jogo de cena, né, que o embaixador citou, no campo internacional e fortalecer narrativas domésticas, no lado chinês isso também é verdade. O problema é que em política internacional, e você sabe bem disso, o jogo de cena, ele muitas vezes é refém de erro de cálculo, ele é refém de uma escalada desproposital, de percepções infundadas ou mal situadas, e isso pode acabar ganhando proporções que não se desejava. Então, eu acho que o brincar com o fogo do Xi Jinping se aplica nos dois casos aí, e realmente os ganhos domésticos que estão sendo percebidos, eles talvez possam custar muito caro em termos de estabilidade internacional. Exato, Aline. De fato, a política não é uma ciência exata, nem mesmo na China, né? O Xi Jinping, como a Fernanda lembrou, está aí numa reta final também. Aliás, o calendário é praticamente o mesmo, né? O Congresso do Partido Comunista Chinês vai acontecer ou em outubro ou em novembro. As coisas lá são tão opacas que em agosto você ainda não sabe a data exata da reunião do Congresso, mas de qualquer maneira, ali ele deve então cristalizar esse projeto de uma perpetuação no poder, né? Ele rompeu ali um tabu que existia na China, que foi colocado pelo Deng Xiaoping na Constituição em 1982, e agora ele, em 2018, ele rompe com isso, né? E permite, enfim, acaba com o limite de 2 mandatos de 5 anos. Ele já vinha enfrentando problemas com o Covid-0, né? A China teve no último trimestre um crescimento muito pequeno, quase zero, né? E no caso de Xangai, uma retração de mais de 5%. Xangai, que é o epicentro econômico. Também a parceria com a Rússia arranhou a imagem da China internacionalmente, e os chineses se preocupam com isso, né? Então, em que medida você acha que essa crise para o Xi Jinping é uma oportunidade de fazer o país se unir, né? O seu brio nacionalista e tal, e ele sendo o líder disso, ou é um risco no sentido de que é mais instabilidade que é introduzida na China quando ele estava trabalhando justamente para demonstrar que ele é capaz de manter a estabilidade? Eu diria que instabilidade é tudo que o presidente Xi não quer, principalmente no ano do 20º Congresso do Partido Comunista, né? Ele, de fato, revogou algumas colocações ali para que ele possa continuar num terceiro mandato. Eu, particularmente, não vejo essa perpetuação, porque também ali, nas eleições que acontecem dentro do comitê, né, do Politburo, tem também uma questão muito forte sobre a faixa etária também dos participantes, e por mais que nós analisemos a figura do Xi Jinping, que ela tomou, obviamente, né, uma relevância no cenário internacional, e ele, como personalidade, já tem sido comparado com o peso que tinha o pensamento do Mao Zedong, né? Ele, na verdade, o poder, as decisões estão concentradas no comitê, né? No Politburo, é o comitê permanente do Politburo, que sim vai sofrer algumas variações de pessoas ali dentro. Deve se reunir no início do ano que vem, não é? Isso, eles têm algumas reuniões, né, durante o ano também para rever algumas políticas que já foram colocadas nos anos anteriores e ver o que é que
o que é que consegue seguir e o que é que vai variar, né, na política econômica da China. Mas a instabilidade, ela fere a política externa da China e todo o planejamento já há muito tempo, né? Se a gente pensar na palavra política mesmo da China, ela pressupõe uma ordem, que inclusive tem uma carga filosófica muito grande, né? A política, ela serve para estabelecer uma ordem, seja interna, seja internacional. Obviamente, num cenário em que você precisa ter uma retomada econômica, né, por causa da pandemia e diversos percalços que tivemos ali na economia chinesa, ainda que eles chamem de um novo normal ou que tenha um plano para que a economia chinesa mesmo não crescendo quantitativamente, ela possa ainda dinamizar e crescer de uma maneira qualitativa, que é um novo plano, né, a partir dos planos quinquenais. A instabilidade internacional também não é vista muito como uma oportunidade nesse caso, né? A China tem empreendimentos fora, tem o cinturão e rota, tem investimentos em infraestrutura e tem toda a relação com a cadeia de suprimentos, né? Então, isso seria muito prejudicial para a China. A política externa, ao menos em discurso, né, no campo simbólico, vai tentar manter alguma esfera de estabilidade para que o seu interesse nacional principal, que é o crescimento, né, o desenvolvimento interno, doméstico da China, e aí a gente volta a pensar a China enquanto civilização, então Taiwan, Hong Kong, aquela área de Xinjiang estão inclusas nesse planejamento econômico maior, vamos dizer assim, ela possa acontecer de uma maneira ininterrupta, vamos dizer, que não cresça tanto quantitativamente, mas de forma qualitativa. Esse seria, em tese, o plano, né? Então, uma instabilidade, realmente, ela não vem a calhar, vamos dizer assim, para o desenvolvimento doméstico chinês. E, Fausto, pelo princípio confucionista, segundo o qual o governante da China, na medida em que ele está provendo a prosperidade, a felicidade do povo, isso mostra que ele tem a aprovação celestial, né? Então, não é uma democracia, é uma meritocracia nesse sentido. Quando o governante deixa de entregar, né, ele geralmente cai, acabam as dinastias, né? É quando há as grandes rupturas políticas na China. Então, como a Aline muito bem descreveu, a China passa por uma transição em que ela pode não ter mais os mesmos crescimentos de 2 dígitos, ou até mesmo de perto de 2 dígitos, e ter que ter uma melhora qualitativa. Ela está se desindustrializando, está, né, fazendo aquilo que as economias fazem quando se desenvolvem, exportando as fábricas, ficando com o que tem mais valor agregado, os serviços industriais, enfim, tudo que que traz muito mais receita e que envolve muito mais inovação, mas ela ainda tem ali, 1 bilhão, 900 milhões de pobres, não é? Então, como é que o Xi Jinping vai conseguir equilibrar todos esses pratos no meio de uma crise econômica e uma crise também de segurança? Lorival, você tocou no ponto mais certo, e acho que também concordo com a Aline sobre a questão da palavra civilização. Eu acho que é importante para nós no Ocidente temos uma visão muito preto e branco do que seja a China, do que seja o conceito de China. E é uma coisa que eu digo sempre aos meus alunos e continuo dizendo, é o seguinte: quando a gente vai entender a China, ou tentar entender a China, o que nós temos que levar em mente é já começar pela palavra do que é China, até o título de China em mandarim. Zhongguo. Zhongguo. Zhong, centro, meio, Guo, país, o povo. Resultado, desde sempre, desde o início da civilização chinesa, a China nunca se quis como um país. Aliás, porque durante os impérios, os países não tinham fronteiras, eram impérios. Então, antes, o que é básico na cultura chinesa é o conceito de civilização, como a Aline bem disse. O que é essa civilização? Essa civilização, ela vem desde milênios antes de Cristo e vai se consolidando. Durante a dinastia Zhou, justamente por causa desse conceito confucionista no século VI a.C., criou-se o conceito de mandato do céu. O que é o mandato do céu?
De acordo com o conceito confucionista, as civilizações elas precisam de uma liderança. Então, criou-se a questão do líder, o que vai dirigir o país. Então, o que acontece como é que se é entregue ao líder o poder de governar, e até quando ele tem poder de governar. O mandato do céu, que é uma teoria política dentro da China, é o seguinte: a sociedade delega ao governante, chame-se esse governante imperador, chame-se esse governante prefeito, chame-se esse governante Partido Comunista, o direito de governar. Mas que direito de governar é esse? É um direito absoluto? Não, o direito de governar é condicionado pelo mandato do céu. Então, a sociedade entrega ao governante o mandato. Faça de mim o que você acha que é melhor para mim. Mas você não tem um mandato perene e eterno, não. Você tem o mandato até quando você se mostrar virtuoso. A palavra virtude é muito importante no conceito civilizacional chinês. Então, enquanto você se mostrar virtuoso, enquanto você fizer o que é importante para mim, eu, então, me entrego aos seus mandatos. Isto é a história da China. Foi assim em toda a história dinástica da China. Foi assim na dinastia Han, foi assim na dinastia Tang, foi assim na dinastia Ming, foi assim na dinastia Qing. Todas essas dinastias sofreram esse imposto. O governante chega, ele recebe o mandato do céu, ele governa até quando puder, e a partir de um determinado momento, quando ele não está atendendo mais os anseios da população, ou uma nova tribo chega, ou como é o caso da dinastia Yuan, que eram os mongóis que chegaram a destruir a dinastia Ming, ou então é a própria sociedade que abala. O que é isso? Isso é o seguinte: para você, esse mandato do céu, eu tenho experiência pessoal. Quando eu morei em Pequim, eu estou falando da década de 90, de 94, 97, quando eu estive lá, o chinês, ele não tinha casa própria, ele pertencia ao Estado, ele era muito pobre, ele andava de bicicleta, ele usava o uniforme maoísta, que estava velhinho por causa do tempo, mas ele usava. Pequim era uma cidade praticamente vazia de automóveis. Essa foi a China que eu conheci. Há 3 ou 4 anos atrás, eu fui a Valência, na Espanha. Valência é uma cidade belíssima, mas muito pouca gente que eu conheço vai fazer turismo em Valência. Todo mundo vai para Madrid, vai para Barcelona, mas tinha lá gente em Valência, cheio de chineses. Ora, esses chineses que estavam em Valência fazendo turismo numa cidade que não é a mais popular do mundo, embora seja belíssima, continuo dizendo, como é que eles foram para lá? Então, será que eles não estavam contentes com tudo que eles ganharam durante o mandato do Partido Comunista? Será que eles não estão contentes? E eles que são tão pragmáticos, tão pé na terra, será que eles não estavam contentes com essas benesses? Então, a pergunta que se faz, a pergunta difícil para nós no Ocidente, porque mexe um pouco com os nossos conceitos todos, é: será que o Partido Comunista não tem ainda o mandato do céu? E a pergunta contínua é a seguinte, que é dentro da história da China: e até quando vai esse mandato? Será que esses chineses que antes não tinham nada, que agora vão fazer turismo na Espanha, de repente vão achar que, indo para a Espanha, que eles vivem num universo muito mais livre, que eles vão ter acesso à internet, que eles vão ter acesso a várias coisas que eles não têm na China? Será que é esse momento que eles vão dizer: epa, então agora está faltando uma coisa nesse mandato, que é a liberdade? Mas até então, pelo que agora, existe sim, embora haja muita dissensão, mas existe sim uma coesão em torno da população, em torno do partido, sim. E Xi Jinping representa ainda, na cabeça dos chineses, por mais que ele possa ser contestado no Ocidente, por mais que o Ocidente procure maldades, entre aspas, nele, ele tem o mandato do céu. Então, nós temos uma visão de que preto e branco vai ser assim, vai ser assim. Não, não é. A China é uma civilização muito antiga, ela tem valores muito antigos, muito arraigados, a família, a questão da família, a questão do mais velho, a questão do poder que eles transferem para o poder. Essa população tem todo um conceito civilizacional muito distinto do nosso. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso com muito cuidado para não embarcarmos nos nossos conceitos ocidentais e acharmos que eles são erga omnes e cabe para todos. Perfeito, Fausto. Nós vamos fazer um rápido intervalo e quando nós voltarmos,
qual o impacto dessas tensões sobre a organização econômica e comercial do mundo? WW especial, voltando do intervalo, a gente deixou uma pergunta no ar: qual é o impacto dessas tensões sobre a organização econômica e comercial do mundo? Afinal de contas, antes dessa crise, já a partir das tensões, das disputas entre Estados Unidos e China e também da pandemia e mais ainda a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos e a Europa vinham com a preocupação de diminuir a sua dependência em relação à China, que é o celeiro dos manufaturados do mundo. Só que Taiwan também é bem importante, né? Taiwan é o 10º maior exportador do mundo, aquela ilha com 23 milhões de habitantes, dos quais, por sinal, 86% dizem que não querem viver no sistema chinês, querem manter o status quo. Pois bem, Taiwan é a maior fabricante de circuitos integrados, são os chips que estão embarcados em tudo o que tem tecnologia no mundo, sem falar na importância econômica dos Estados Unidos, que também estão envolvidos nessa disputa. Fernanda, o Biden, ele, assim como, aliás, o Trump, acho que isso é um consenso nos Estados Unidos, eles são protecionistas, né? E toda essa disputa ganhou esse aspecto assim de política industrial, de tentar deslocar de volta as cadeias de valor, seja para os Estados Unidos ou pelo menos para países amigos, né? Essa crise acelera esse processo? Olha, Lorival, acelera o discurso e a tentativa de lidar com esse processo, ou talvez o senso de urgência do ponto de vista dos políticos, das lideranças e do eleitorado americano. A gente sabe que os Estados Unidos estão em um franco processo de empobrecimento já há algumas décadas, quando a gente olha para todos os índices, que pode ir desde o índice de felicidade da ONU até IDH, Gini, todos esses, a gente vê que há uma piora de percepção de qualidade de vida nos Estados Unidos. Isso se reflete em emprego, se reflete em renda, tem todo um debate acontecendo sobre desindustrialização, várias regiões do país que no passado foram consideradas promissoras para o desenvolvimento industrial americano, hoje, a gente sabe, ficaram basicamente abandonadas, isso porque as cadeias globais de produção foram se desterritorializando o mundo afora. A China, nesse sentido, é, claro, um adversário importante, porque abriga boa parte desses novos fluxos em torno dos quais a economia global se organiza. Agora, o paradoxo dessa história é que, ao mesmo tempo em que os americanos querem trazer de volta os empregos para os Estados Unidos, controlar um pouco mais e se tornar menos dependentes dessa desterritorialização, e no caso, inclusive, dos chineses, eles têm nos chineses uma grande fonte de interdependência, seja como mercado, seja como fornecedor de matéria-prima, seja no próprio mercado financeiro, lembrando que a gente sempre enfatiza que a maior parte de títulos da dívida pública americana estão, no momento, em posse de chineses. Então, esse cálculo, inclusive da hostilidade, precisa passar por um certo cômpito pragmático, porque, de um lado, tem um interesse em marcar posição do ponto de vista dos valores, das diferenças de visão de mundo, tem essa dimensão de consumo doméstico, de energizar o eleitorado e dizer que eles estão dispostos a fazer os Estados Unidos crescerem de maneira autônoma, mas isso não é exatamente uma realidade do mundo globalizado. Então, é uma discussão um pouco sobre a estrutura do sistema internacional. E eu apenas acrescentaria, para encerrar, que talvez o que está por trás dessa crise em Taiwan, dessa perspectiva econômica, mas também internacional, é, número um, uma transição hegemônica que vai sendo parida com as dores de todo parto, né, como é comum ao longo da história, e ao mesmo tempo que torna urgente rediscutir os parâmetros de governança global, porque os Estados Unidos conseguiram manter a sua própria forma de organização econômica até hoje, porque as regras do jogo estavam alinhadas com aquilo que eles praticavam domesticamente. Na medida em que isso vai sendo rediscutido, é preciso também verificar o que emerge no lugar. Aline, a China está preparada para essa briga? Afinal de contas, muito da tecnologia que é necessária para os chips e para o que há de mais avançado ainda é de propriedade dos Estados Unidos, né? Como é que você vê esse momento
houve uma catalisação? Chegou mais rápido, talvez até do que a China previa? Eu acredito que a China, apesar da retórica de que eles têm o tempo nas mãos, né, foi inclusive parte do pronunciamento do ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, né, que eles estão tomando tempo para lidar com a situação e, obviamente, a partir de uma provocação, eles não vão agir, porque, enfim, seria uma ação esperada, né? Agora, essa questão econômica, ela talvez seja o ponto de sustentação de uma possível volta à estabilidade ali na região do Mar do Sul da China, região de Taiwan também, exatamente por causa dos semicondutores, né? A gente já vê a falta de suprimento dos semicondutores, também por causa da desconexão das cadeias, enfim, produtivas, cadeia de suprimentos, e já tem sido referenciado como eu disse previamente, o escudo de silício, né? O Silicon Shield, porque, obviamente, não interessa nem aos Estados Unidos, nem à China que haja um corte na cadeia de suprimento, cadeia de produção e de distribuição dos semicondutores, né? É claro que quando a gente pensa na política externa, isso também inclui muitos outros elementos, né? Como a Fernanda muito bem colocou, essa estrutura hegemônica, de transição hegemônica, outros planejamentos ali regionais, mas, em tese, a China e os Estados Unidos têm um nome muito específico para a relação ali, que eles chamam de ambiguidade estratégica ou contradições estratégicas, em chinês, Zhenglue Maodong. É uma ambiguidade aceitável de que, ao mesmo tempo que Estados Unidos e China têm uma proximidade, uma interdependência econômica, ao mesmo tempo eles, obviamente, terão as suas fricções, né? Mas a China vai esperar um momento talvez um pouco mais oportuno. Eu acredito particularmente que agora não seja tão mais incisiva do que já está se apresentando. Num futuro de médio e longo prazo, a gente vê estruturas se delineando no cenário internacional um pouco mais incisivas, justamente porque os Estados Unidos começam a apresentar já uma certa nostalgia com relação ao momento ali de estruturação do cenário internacional, né, de uma Pax Americana, se quisermos. Fausto, como diplomata, você sempre teve que responder essa pergunta e, nesse caso, vai ter que ser muito rapidamente, porque o programa chegou ao fim. Isso representa oportunidade ou risco para o Brasil? Depende de como nós consigamos ver o nosso relacionamento com a China. Resultado, se a China continuar sendo a nossa bandida oficial, então a coisa vai complicar. Agora, se por acaso nós entendermos quais são as oportunidades com relação à China, então a China pode realmente se tornar uma parceira estratégica, como foi a parceria estratégica que nós criamos em 93, e que também aumentamos para a parceria global. Então, o que é parceria global Brasil-China? Então, se há o aspecto político, se existe interferência política, se existe uma pressão política contrária aos valores que nós entendemos sejam os valores chineses, então nossa possibilidade de manter um relacionamento com a China é muito difícil. Só que 40% das nossas exportações de agronegócio vão para a China. Então, como é que você consegue manter um discurso distinto da realidade? Então, nós temos que adequar a nossa realidade, que é uma parceria importantíssima, cada vez mais importante da China econômico-comercial com o Brasil, ao nosso discurso político. Fausto Godoy, Aline Tedeschi e Fernanda Manhota, muito obrigado por esse WW especial. O WW termina aqui. Obrigado pela sua audiência. O William Vac volta na semana que vem. CNN, você por dentro de tudo.